Olá para todos! Hoje a gente vai começar a nossa segunda aula da semana 2 sobre amostragem de solo. Nós vimos na aula 1 que o solo é um material trifásico, complexo e pontualmente diferente, portanto, não observado na sua totalidade. Daí a necessidade e a importância das amostras para a área de geotecnia. E para que servem as amostras de solo para a área de mecânica dos solos, para a área de geotecnia? Para a obtenção de parâmetros geomecânicos que são determinados tanto em laboratório quanto através da possibilidade da realização de ensaios in situ, ou seja, no campo. Por exemplo, ensaios realizados em furos de sondagens de simples reconhecimento, sondagens a trado, sondagens pelo SPT, Standard Penetration Test, entre outras prospecções possíveis viáveis no campo. Vale ressaltar que a caracterização de um solo através de parâmetros obtidos em ensaios laboratoriais depende simultaneamente tanto da qualidade da amostra como do procedimento do ensaio. Tanto para a amostragem quanto para os ensaios existem normas técnicas, sejam elas brasileiras ou internacionais, que regem o assunto e que, portanto, devem ser necessariamente obedecidas. É importante, nesse instante do curso, vocês pararem um pouco e pesquisarem o comportamento do solo, comportamento retratado por um material ser heterogêneo e anisotrópico, né? Então, eu queria que vocês entendessem, nesse momento, a importância e o conceito técnico da palavra do que é ser um material heterogêneo para a engenharia e o que é ser um material anisotrópico para a engenharia. Portanto, a nossa área é uma área complexa de estudo, porque o nosso material ele é muito complexo, já que ele se distingue por ser um material tanto heterogêneo como anisotrópico. Em qualquer laboratório de geotecnia, existem dois tipos de amostras possíveis. As amostras denominadas amostras deformadas, né, que representam, que se traduzem por uma porção de solo desagregado, portanto, são consideradas representativas do solo quanto à textura. O que é isso? Composição granulométrica, tamanho de partículas minerais, e também são representativas do solo quanto à constituição mineralógica do material. Esse tipo de amostra, ela consegue nos informar tanto o tamanho de partículas presentes naquele material, naquela amostra, naquele solo, quanto a sua constituição mineralógica. Será que nós temos mais minerais primários ou secundários? Ou o solo é constituído pela mistura desses minerais? E que tipo de minerais são estes, né? São minerais primários de que tipo? Eu tenho mais quartzo, eu tenho mais mica, eu tenho mais feldspato, se eu tenho ou não argilo mineral, e assim por diante. Por conseguinte, as amostras deformadas podem ser dos seguintes tipos: coletadas superficialmente, então são conhecidas como amostras deformadas superficiais. E, para tanto, a sua coleta deve utilizar qualquer tipo de ferramenta. Você pode coletar com as próprias mãos, com colheres, com pás, com picaretas, com chibancas, com enxadas, com conchas, ou ainda você pode coletar uma amostra deformada profunda. E no caso das amostras deformadas profundas, nós temos duas possibilidades.
As que são coletadas acima do nível da água, acima do lençol freático, e as que são coletadas abaixo do nível da água, abaixo do lençol freático. Para as coletas deformadas acima do lençol freático, basta que a gente lance mão dos famosos trados. Já para as coletas realizadas abaixo do lençol freático, nós vamos precisar de equipamentos um pouquinho mais elaborados. No caso, os equipamentos de sondagem. As amostras deformadas, uma vez coletadas, sejam elas de forma superficial ou profunda, elas devem ser acondicionadas em sacos plásticos de espessura considerável. São sacos plásticos específicos para esse tipo de coleta. Ou ainda acondicionadas em sacos de lona. Volto a repetir, são sacos comentados na norma, dentro do escopo normativo, para esse fim de atividade. Após serem acondicionadas em sacos de plástico e ou de lona, estes sacos são lacrados e devem ser identificados por número da amostra, o local de coleta, a data de coleta e a profundidade da coleta. Então, são sacos que são lacrados e etiquetados. Atualmente, com o uso do GPS, nós conseguimos também colocar, e isso é muito importante, acrescentar mais uma informação que é de suma importância na etiqueta do saco de coleta, que são as coordenadas da amostra. Lembrando que as amostras deformadas, as amostras de solo desagregado são representativas tanto da textura quanto da composição mineral do material e podem ser utilizadas para diferentes fins, como, por exemplo, ensaios ou testes de identificação visual e tátil do material, ensaios de classificação, como, por exemplo, análise granométrica, limite de consistência, determinação de alguns índices físicos, como, por exemplo, a massa específica dos minerais, ensaios de compactação do material e demais moldagens de corpos de prova, para análise de condutividade hidráulica ou permeabilidade, compressibilidade e resistência ao cisalhamento, para certas condições controladas em laboratório. Sobre os equipamentos de coleta de amostras deformadas, nós podemos citar as pás, as enxadas, as picaretas, espátulas, chibancas, colheres, conchas, isso podendo ser utilizado até 1 metro de profundidade aproximadamente. Para amostras profundas, nós temos aí a utilização dos trados, sejam eles do tipo espiral, também conhecido como helicoidal, ou ainda os trados cavadeira. E amostras abaixo do lençol freático, como nós vimos nos slides anteriores, profundas e abaixo do lençol freático, a gente já tem que lançar mão de amostradores específicos, como, por exemplo, o amostrador bipartido metálico de parede grossa, muito utilizado para amostrar solos mais arenosos. Assim como nós vamos ter amostradores bipartidos de parede fina, muito utilizados para amostragem de solos finos. Na nossa próxima aula, da outra semana, a gente vai falar um pouco mais sobre a amostragem, porque nós vamos discutir a prospecção do subsolo.
Nesse slide eu trago algumas imagens da internet para ilustrar os diferentes tipos de amostradores para coleta de amostras deformadas e também algumas imagens de trabalhadores coletando essas amostras. Então aqui à direita, no canto superior do slide, nós temos os amostradores manuais do tipo cavadeira. Depois nós temos aqui no centro e no canto inferior direito os amostradores do tipo helicoidal ou ainda espiral, se preferirem, e alguns trabalhadores prospectando o subsolo para a coleta das amostras deformadas. Na última foto aqui, no canto inferior esquerdo, nós temos aí alguns equipamentos reunidos, né, como os trados helicoidais, os trados cavadeiras e as pás, picaretas e enxadas. A cara de uma amostra deformada é a cara de um material desagregado. Portanto, vale ressaltar novamente que essa amostra ela não traz o esqueleto, o arcabouço sólido do solo. Esse esqueleto, arcabouço sólido, ele é constituído daquelas 3 fases vistas na aula anterior. Lembrando, quais são elas? Fase sólida, partículas minerais, os grãos minerais, fase líquida, que nós representamos pela água, e fase gasosa, que nós representamos pelo ar. Aqui, nós só temos a representatividade da fase sólida nesse tipo de amostra. Então, a amostra deformada, eu só tenho a fase sólida, desagregada. Observem pelas imagens. Se eu só tenho a fase sólida, eu só tenho a representatividade da fase sólida, eu só tenho, então, como determinar, através dessa tipologia de amostras, as chamadas amostras deformadas, a constituição mineralógica do material e a sua textura, ou ainda, se preferirem, a sua granulometria. Nós vemos aqui na imagem também, né, da internet um operador guardando, né, acondicionando as amostras deformadas em um saco plástico, sacos que vão ser etiquetados, conforme já dito, com o número da amostra, o local de coleta, a profundidade, a data de coleta e as coordenadas de coleta das amostras. Fico por aqui agradecendo a atenção de vocês e vamos seguir para a parte 2 da aula 2. Até lá!